Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje vamos mostrar a nova exposição da Galeria Hipotética. Aqui no estúdio, Mário Debalente e Viviana Chames falam sobre a terceira edição do evento Rendezvous Vila Flores. Tem um bate-papo com o cantor e compositor Antônio Villeroy sobre o show Samboleria de Barco. E começamos com um comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. Jaque, para falar de que filme hoje? Com Os Punhos Cerrados, que é um novo filme dos irmãos Petri. Eles fazem parte de um coletivo lá de Fortaleza chamado Alumbramento. Esse é o quarto longa-metragem deles. E é um longa-metragem que tem muito a ver com os trabalhos anteriores que eles já apresentaram. Ele, inclusive, foi exibido no Festival de Locarno, né, para ver como esse cinema nosso está cada vez se projetando mais no exterior. Conta a história de 3 rapazes que fundam uma rádio pirata em Fortaleza e com as suas transmissões, que misturam textos de vários autores, poesias e tal, praticam uma espécie de resistência ao desmantelamento da cultura. Através desses textos, que são lidos diariamente e entram dentro da faixa do dial das outras rádios, eles pregam várias coisas, como, por exemplo, que a civilização está acabando, que esse é o fim da civilização, que o artista sempre é o massacrado nesses momentos, que as pessoas estão cada vez mais acomodadas ao mundo do consumismo. É um filme assim que ele é feito praticamente de esquetes, né? Começa num lugar assim, uma praia aparentemente apocalíptica, assim, com uma fotografia extremamente esbranquiçada, e depois já vai para o ambiente da própria rádio e com eles mesmos circulando pelas ruas. Nesse caso, daí normalmente eles estão com aquelas não máscaras, mas panos na cabeça que lembram realmente os manifestantes de 2014 em toda a sua potência, até porque o objetivo deles realmente é sacudir a sociedade. E essa história é truncada a partir do momento em que surge um empresário, que, aliás, curiosamente, está ouvindo rádio e está tocando um axé lá, um sertanejo e tal, e de repente entra essa transmissão e ele fica furioso e diz: agora que eu vou acabar com esses guris. E, claro, aí tem toda a perseguição a eles e esse movimento, né? Na verdade, esse é um cinema, é um filme que fala muito sobre esse cinema, né? Esse cinema que procura levantar as pessoas dos seus lugares e, ao mesmo tempo, expressar questões extremamente atuais, como realmente esse esfacelamento da cultura que a gente está vendo todos os dias. O filme é interpretado pelos próprios Petri, mas também o Pedro Diógenes e também tem o Guto Parente, que são todos que fazem parte desse coletivo. É um filme muito instigante, mas é claro, como todo o cinema brasileiro, especialmente esse cinema que procura essas questões, que procura, inclusive, de certa forma, mexer na linguagem cinematográfica para tornar essas questões mais palpáveis, ele é um público que vai ficar restrito a um determinado público, né? É um filme que é restrito a um determinado público. E isso também é colocado no filme, né? Essa sensação de isolamento do artista. Já que falando nisso, na potência do cinema que nos leva a questionar as questões do Brasil, as questões sociais e as questões do mundo, né? O diretor de cinema Kleber Mendonça Filho, ele foi escolhido para ser o presidente do júri do Festival de Cannes, o júri da crítica, né? Isso bacana. Mostra... E ele que sempre foi crítico de cinema, né? Acho que tem tudo a ver com a trajetória dele também, né? Não, é muito interessante e muito bom para o cinema brasileiro. Acho que todos esses filmes, inclusive os filmes gaúchos, que agora há pouco participaram lá do Festival de Berlim, eu acho que estão assim como pontas dessa cultura que procura mexer com essas questões, né? E justamente no momento em que elas precisam ser faladas. É verdade. Lembrando então que a Jaque também tem o programa Na Trilha da Tela todo sábado, 7 da noite, Rádio FM Cultura 107,7. Muito obrigado, Jaque, pela tua participação aqui na Estação Cultura. E um nome que está surgindo na cena dos quadrinhos brasileiros, a paulista Mika Takahashi, traz à Galeria Hipotética a exposição Peças de um Quebra-Cabeça. Confere aí o bate-papo com a repórter Patrícia Salvadori. Mika, como é que tu define
é a estética do teu trabalho? É pelo tema, é pelo suporte? Conta um pouquinho como é que é. Eu costumo trabalhar mais com tinta nanquim, né? E trazendo bastante das técnicas orientais de sumie e pintura tradicional japonesa, né? Mas também trazendo um pouco mais de uma releitura, assim, um pouco mais pro meu traço. Que influências tu carrega? O que é que te inspira? Eu cresci bastante assistindo os filmes da Ghibli, né, do Hayao Miyazaki. Então, acho que eu trago um pouco desse universo, um pouco mais inocente pro meu trabalho também. Veio bastante assim com a minha geração, né, das pessoas que cresceram lendo mangá ou assistindo anime, né, que passou na TV aqui no Brasil. E essas pessoas foram crescendo e também desenvolvendo uma estética própria, né? Uma adaptação do que elas cresceram vendo, né? E como é que a gente pode entender essas peças de quebra-cabeça? Todos temos peças de quebra-cabeça dentro de nós faltando e a gente tenta encaixar essas pecinhas para entender quem somos. E a gente tenta sempre procurar no mundo externo essas peças que faltam na gente. Um mercado que está ganhando galerias, é um mercado que está se firmando mais fora do Brasil. Assim, como é que tu avalia? É possível, sim, viver de ilustração. É possível fazer o que você gosta e que você acredita. E também, assim, não só pelo valor financeiro, né? Mas acho que pelo valor emocional que você agrega na sua sociedade, né? De alguma forma. Como é que tu aprimora teu traço? Desenhando todo dia. Devido ao sucesso da primeira apresentação, o evento Samboleria de Barco, com Antônio Villeroy, retorna sábado em sua segunda edição a bordo do barco Cisne Branco. E ele está aqui para nos contar sobre o show. Tudo bem, Totô? Tudo bem. Tudo bem. Que legal fazer um espetáculo a bordo de um barco. Né? É, muito bom, né? Esse é um projeto do próprio Cisne Branco, né? Da Adriane, que é a proprietária, e do Augusto Brito, que é o sobrinho dela, que é do grupo Samba e Amor, né? Que é ele que faz a programação cultural lá do bar. E então, assim, além do meu show, tem outros shows seguidamente acontece, tem sempre um happy hour, eu acho que quase todos os dias tem um grupo tocando, né? E eu fui assistir os Fagundes lá, curti muito a ideia e eles me convidaram para participar. E a gente fez em fevereiro passado, 7 de fevereiro, e lotou, assim, foi uma loucura. A gente está vendo até algumas imagens. Esse é o momento que o barco está passeando. Isso, o Marquinhos Fê, né, que toca comigo, bateria, ali o Augusto Brito, a Tati Portela deu uma canja também nesse dia. É o patinete lá, o Ayrton dos Anjos, gritando, eu fico louco. E, então, o barco ele tem uma capacidade assim para 300 pessoas, né? Na verdade, a gente coloca 250, ficamos um pouco, damos uma margem aí. E o barco em si já é um show, né? Porque ele é muito bem equipado, ele navega, flutua assim, muito tranquilo. E ele tem três pisos, né? Tem um convés, depois tem um restaurante embaixo e ainda tem uma boate digamos, no subsolo, né? Então, há pessoas, assim, que preferem, até algumas pessoas, assim, mais velhas, assim, ficaram lá no restaurante e a gente colocou um telão, porque realmente lotou o bar no dia, né? O barco, e a expectativa é que vai lotar de novo. E qual é que é o repertório? O repertório, ele tem a base do Samboleria, né? Que é o meu disco até então mais recente. Esse show estreou em 2014 e era um show com uma big band, assim, tinha às vezes 12 pessoas no palco. A gente estreamos no Rio de Janeiro, na casa de shows chamada Miranda, depois esteve aqui no Bourbon Country, teve 2 vezes no São Pedro, no Teatro Bradesco em Belo Horizonte, depois do Tom Jazz em São Paulo. E aí começou a surgir convites para fazer em lugares que não tinham a infraestrutura para todo esse grupo. Eu montei com o Marquinhos Fê, que é o baterista, o Samboleria de Bolso. Aí fizemos, assim,
centenas de shows. Inclusive esse quando foi para o bar, a estreia da samboleria de barco, que é a samboleria de bolso dentro do barco, a gente completou 150 apresentações, né? A gente rodou esse Brasil aí. Foi muito legal. Então o repertório, assim, tem como base o disco Samboleria, mas tem músicas de toda a minha carreira, toda a trajetória. Inclusive eu fiz uma enquete na internet, o que não poderia faltar numa... Tem alguma música sobre Porto Alegre aí nesse repertório? Tem uma música que faz parte do repertório do Juntos, que é Povoado das Águas. Né? Bom, tudo a ver com barco. Tudo a ver. Aliás, Juntos vai fazer show em Montenegro também, essa sexta-feira, amanhã, no Teatro da Fundarte, né? E depois temos um com a Orquestra da Unicinos, no dia 2, na Redenção. Tem uma programação bem grande do Juntos aí. Mas voltando à samboleria de barco, então a base é isso, mas o barco sai mais ou menos umas 6h15, o pôr do sol vai ser às 18h38. Precisamente. Precisamente, às 18h38 é o pôr do sol. Então é legal já pegar o pôr do sol, né, navegando. E o show, assim, o outro teve mais de 2 horas de show, 2 horas e pouco. Então tem outros projetos aí, o projeto lá no Sgt. Peppers, que tu também faz a curadoria, como é que está? O projeto, agora vai estrear o Poa Mundi, justamente com o Samba e Amor, né? No dia 5 de abril. Aí são shows com o pessoal daqui, com a Prata da Casa. Um show mensal, começa com o Samba e Amor, depois em maio é a Tati Portela, depois tem a Ana Lonardi, Nani Medeiros, Bibiana Petec, toda a geração nova assim, que está fazendo música de qualidade em Porto Alegre. Vai ter um outro projeto que é o Noites Instrumentais, que estreia no dia 19 de abril com Bebê Kramer, quarteto, junto com Gringo Sajorato de baixo, Paulinho Fagundes de guitarra e Endrigo Bétega de bateria. E em maio tem o aniversário de 28 anos do Sgt. Peppers. Então vai ter grandes shows aí que eu ainda não confirmei, não queria anunciar, né? Me antecipar, mas vai ser um show semanal, um show grande semanal. E também o meu DVD que foi gravado no Sgt. Peppers, que agora a gente está no processo de edição e mixagem e tal, e que vai sair em julho. E estou começando a fazer um songbook também, Pedrinho Figueiredo, que é meu parceiro lá do começo de carreira, quem está escrevendo as partituras. Vão ser 42 músicas de um repertório amplo, assim, que a gente ainda para lançar esse ano? Isso é para a Feira do Livro. Feira do Livro, olha só, que legal. Então, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Então, só para falar, assim, que quem estiver interessado, né, para ligar para 3224-5222, é o telefone lá do Cisne Branco, para tomar informações sobre os ingressos, 3224-5222, porque da outra vez os ingressos esgotaram na véspera. O show era numa terça e na segunda-feira não tinha mais. Então, como amanhã é a véspera, né, sexta-feira, eu não sei como é que estão as vendas, mas sempre é uma procura muito grande. E tem que comprar lá no local. Aí, para se informar melhor, por esse telefone que é o 3224-5222. E a gente se vê lá no sábado. Legal, muito obrigado. Valeu. Bem, no próximo bloco tem um bate-papo sobre a nova edição do Rendezvous Vila Flores. E também no sábado, a cantora Lila Borges realiza o show Mulher Popular Brasileira no Meme Santo de Casa. No repertório, Lila Borges resgata obras assinadas por compositoras brasileiras. O show vai ter a participação especial de Valéria Houston Barcelos. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou o pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. E ela foi a primeira música. E começamos o segundo bloco do programa com mais uma dica de exposição, esta de denúncia à violência praticada contra as mulheres. Livrai-nos do Mal, da artista plástica Graça Creide, é composta por 50 pinturas e fica até o dia 8 de abril no Centro Cultural CE Érico Veríssimo.
a arte como uma espécie de antena. A arte tem que captar a cultura do tempo que ela está sendo feita e ser uma espécie de tradutora daquilo que está se passando. Então, eu, como artista, eu abraço essa causa, de uma certa forma, sendo uma tradutora daquilo que está acontecendo. A exposição Livrai-nos do Mal quer provocar a sensibilização e o debate. Partindo de fotos reais, Graça Craide alinha seu traço artístico como abordagem para denunciar e combater o feminicídio, a violência doméstica e o estupro. Foi a partir do dia que eu descobri que as mulheres mortas eram mortas por seus maridos e ex-maridos que eu fiquei estarrecida há muito tempo assim, com essa ideia. Eu comecei a pesquisar como é que eu ia traduzir isso em pintura. Eu senti uma necessidade enorme de traduzir as páginas policiais para dentro de um mundo onde pudesse ser discutido intelectualmente essa questão, sociologicamente, filosoficamente. Aí, depois de muito pesquisar, eu joguei no Google, da forma mais bruta possível, as palavras assassinada pelo marido. E vieram centenas de cenas terríveis de crime. E eu entendi, então, que ali estaria a minha verdade para ser traduzida em arte. Mas não com aquela brutalidade do sangue, né? Aí eu tirei a cor, eu fiz um close nos rostinhos delas, todas meninas de até 30 anos no máximo. E eu tentei traduzir, então, no meu trabalho, essa vulnerabilidade que a mulher fica, né? Que ela foi atacada violentamente, de uma maneira bruta, estúpida, desrespeitosa, e podendo passar, então, essa questão que necessita ser debatida nas páginas não policiais. Muitos fatores já nos apontam para um retrocesso. Algumas religiões, né, tanto ocidentais quanto orientais, elas dão para trás e buscam tentar de novo o resgate daquele espaço de hegemonia, de hegemonia do poder masculino, que vai sendo perdido à medida que a mulher ganha autonomia, conquista sua individualidade, seu espaço, sua forma de subsistência, né? Infelizmente, eu vejo todos os dias como há um movimento contrário a essa busca. Precisa, mais do que nunca, alertar as nossas meninas, as nossas mulheres, os nossos meninos, para a verdade de que somos iguais. A artista interpreta situações com impacto visual e também com trechos de artigos da Lei Maria da Penha. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de ocorrências de crimes contra a mulher. Eu fico muito feliz de ver que as gerações mais jovens estão fazendo esse resgate de um feminismo. Eu adoro quando elas dizem mexeu com uma, mexeu com todas. É uma coisa que me arrepia, que me deixa feliz. Porque nós precisamos ter essa sensação, essa compreensão de que nós somos todas irmãs. Somos todas mulheres. Precisamos ficar fortes e unidas para mudar isso aí. Menina, faz pouco tempo... Na nossa Constituição de 88, estava escrito lá que o homem é o cabeça do casal. Faz pouco tempo que os padres obrigavam as noivas a dizer: eu prometo te obedecer até o fim dos meus dias. Faz pouco tempo que mulher não votava. E é um monte de não conquista ou de conquistas que estão muito jovens ainda, sabe? Então precisa ficar esperto. Neste sábado acontece a 3ª edição do Rendezvous Vila Flores. O evento propõe diálogo entre teatro, música, circo, artes visuais e gastronomia com temática erótica. E para falar sobre a programação, estão aqui os artistas Mário Debalente e Viviana Chames, que organizam o evento que está na 3ª edição. Já é um sucesso, né, Mário Debalente? Sim, sim. De público. De público, né? E também de impacto social no bairro, assim. Eu acho que o Rendezvous ele tem um histórico que é desde quando a Caixa do Elefante se mudou para o bairro Floresta, já há 5 anos. A Caixa do Elefante, que é o teu grupo de teatro. Que é a companhia de teatro, que completou 25 anos esse ano. Então, há 5 anos, o escritório foi para lá
E junto com o escritório, eu moro no escritório também onde está o nosso acervo. E eu já sabia de toda a atividade sexual do bairro, né? Todo mundo sabe que a São Carlos, Hoffman, aquelas travessas todas entre Farrapos e Cristóvão é uma região de prostituição na cidade. Mas eu fui para lá, comprei a minha casa lá e não me importei com essa atividade. Mas nas reuniões de moradores eu vi assim que o ponto de vista, a ótica dos moradores em relação a essa atividade variava muito. Tinha desde as pessoas que queriam assim expulsar completamente as travestis e as prostitutas do local, né, algumas com posições bem radicais, até pessoas que já estavam acostumadas e que tinham um nível de aceitação daquela atividade, que não se importavam, pelo contrário, né, se sentiam mais seguras na área onde tem a prostituição. E aí, como artistas, né, eu vivendo essa situação, eu pensei, como é que nós, uma companhia de teatro, pode atuar estabelecendo uma conexão, uma comunicação entre esses dois universos, esses habitantes do bairro, esses profissionais que trabalham na atividade sexual ali no bairro. Então, a gente resolveu criar um evento com temática erótica. Então, a gente criou o Rendezvous, que aí a gente trouxe todos os artistas da cidade, circo, teatro, poesia, trouxemos os moradores da cidade, convidamos, inclusive, as travestis, trans e prostitutas também para assistir o evento, né? E aí a gente fez um grande evento mix, né? Não é um evento GLS, é um evento mix. Pela diversidade sexual, é uma grande festa da diversidade, né? Como a gente diz. Viviana, essa edição, o que está previsto para essa edição? Bom, a gente volta com a Valéria Houston, que já foi citada no programa hoje, porque ela tá Valéria com Houston. tudo. É cantora maravilhosa, junto com o Rafael Herê, que acompanha ela no violão. Está, inclusive, com um projeto de super sucesso no Rio de Janeiro, uma vez por mês, que ela convida grandes nomes da música popular. Maravilhoso. E faz um show lotando no Rio de Janeiro. A gente tem, dessa vez, uma artista que trabalha como professora e artista de pole dance, que é incrível o trabalho dela, Bianca Brochir. A gente vai trabalhar com strippers, go-go boys. Fernando Almirante, dessa vez, vai vir. Então, é uma grande mistura. Deixa eu pensar mais. Roberta Alfaia, na lira e bambolês. Nós temos os próprios atendentes do bar, os nossos hosts, o pessoal que vai estar fazendo a contrarregragem, toda a parte técnica, eles entram nessa caracterização e nessa persona, nessa figura da noite, do burlesco, nessa grande varieté. O Lauro Ramalho vem com a Laurita Leão, personagem dele, e ele faz o link entre as atrações da festa, vai fazer algumas entradas e performances também. Nós temos... Exposição de artes visuais também, Sim, né? Marcelo Monteiro, que é nosso colega no Vila Flores, artista visual, ele faz a curadoria, traz Sandro K., que trabalhava há muito tempo no Somos, então a gente também tem apoio do Somos, a gente está se juntando com muita gente de diferentes grupos. Na abertura, a gente vai ter uma cantora alemã que está em excursão pelo Brasil, vai estar passando por Porto Alegre. Ela vai fazer a abertura na parte da tarde, porque o evento começa às 5 da tarde, né, com drinks, bebidas, né? E nessa edição tem uma coisa diferente, tem uma atração diferente que a gente conseguiu viabilizar, que o Hotel Ibis está montando no nosso teatro, o Pequeno Teatro do Abelardo, que também é um dos espaços do Rendezvous, um ambiente diferente dentro com os móveis do hotel, para modelos vivos posarem para quem quiser ir desenhar. Então, desenhistas estão super convidados para aproveitar porque os modelos não estão nus, eles estão dentro dessa estética do burlesco, do erotismo. Então, isso também traz uma característica interessante para quem vai desenhar. O evento acontece a partir das 5 da tarde e vai até que horas? Até às 23 horas. 23 horas, né? O show no palco mesmo, com as variedades, essa grande varieté burlesca, às 20 horas ela começa. Mas a partir das 17 a gente já tem diversidade de comidas, bebidas. Cerveja artesanal, que é tradicional no Vila Flores, né? Então, a gente trabalha sempre com a Stellenberg Beer, que tem uma cerveja de pimenta, que já traz toda essa mistura que a gente quer prever. Nós contamos com o apoio da Secretaria da Saúde, do SUS, né? E também com vários lojistas do bairro, isso eu estou achando o máximo, assim, a aceitação
dos lojistas do bairro em ter uma atividade que atrai os turistas, né? E uma atividade como essa que a gente está fazendo. A gente está conseguindo, nós estamos com 20 apoiadores, desde bares, restaurantes, cada um entrou com uma coisa, até ferragem entrou com material. Olha, eu não tenho dinheiro, Mário, mas eu posso arame, corda, o que vocês precisarem, num valor tal, entendeu? E isso está sendo para nós um exercício assim, de produção, numa época que as coisas estão tão difíceis, a gente conseguir trabalhar e contar com os moradores do bairro. Legal, muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos vocês. Legal, a gente vai estar lá, então, Rendezvous Vila Flores. Esse encontro vai acontecer no sábado, das 5 da tarde às 11 da noite, na Vila Flores, Rua Hoffmann, 459. O Estação Cultura de hoje termina com uma dica de música. No próximo dia 28 de março, a cantora francesa Zaz faz show em Porto Alegre. O espetáculo começa às 9 da noite no Auditório Araújo Viana e os ingressos já estão à venda. Tchau e até a próxima edição. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rue Metz à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon